Fala pessoal do Tecmundo, tudo certo? Bom, a gente traz hoje um vídeo um pouco diferente. Olha que sensacional! Aqui em Curitiba, no Hospital Nossa Senhora das Graças, a robótica está sendo aplicada de uma maneira inovadora para salvar vidas. O analista de sistemas Jackson Fressato passou anos criando um sistema de gerenciamento de riscos que analisa os pacientes, detecta e notifica os médicos quando o risco de uma infecção grave, a sepse, pode acontecer. O assunto é complexo e nessa entrevista o próprio Jackson conversou com a gente e vai explicar o que é, como funciona e como nasceu o robô Laura. O robô Laura é o primeiro robô cognitivo gerenciador de riscos do mundo, né? Isso está sendo identificado, está sendo reconhecido por vários parceiros nossos de grande porte, em várias publicações, em vários locais, porque a tecnologia cognitiva não é nada novo, né? Existem várias máquinas que já estão aprendendo e o conceito de machine learning está muito bem empregado, muito bem utilizado, né? Então, os algoritmos que aprendem, né, que têm a capacidade cognitiva, estão sendo muito bem operados em vários lugares. A diferença da Laura é que nós começamos a projetar ela lá em 2012. Ela não está nessa onda atual de APIs prontas, né, ou de recursos que foram facilitados para você poder testar machine learning. Nós temos uma família de algoritmos de machine learning que é proprietário, que é exclusivo do que nós fazemos. E o foco desse robô, ele é um robô, porque apesar de ele não ser um mecatron, né, não ter um corpo Android, né, uma máquina Android, ele trabalha com o conceito de robótica, porque nós estamos falando de um cérebro com uma família de algoritmos que trabalham com N outros motores, né, N outros softwares que todos juntos fazem a tarefa autônoma da Laura, que é o gerenciamento de risco. Então, você tem aplicações que fazem regressão, aplicações que reúnem, que classificam essas informações, aplicações que geram, que montam outras tabelas, tudo para que o cérebro entenda se aquela informação está presente num ambiente de menos risco ou mais risco. O robô, entendendo que está no mais risco, ele vai iniciar uma outra feature, né, uma outra funcionalidade, que envolve acionar as pessoas que precisam saber daquela informação, que naquele momento existe algo que está em risco. Se for uma informação anômala, ou seja, aquilo que ele não foi treinado, não faz parte, ele vai perguntar para alguém, o que entra dentro no conceito de capacidade cognitiva da máquina. Ou seja, ele vai ser treinado para aquela nova informação, se ela é pertinente, se ela é importante, se é importante, quanto importante, para poder dar o resultado que precisa no final do dia. O robô Laura nesse hospital trabalha especificamente monitorando o risco de sepse. A gente conversou com a doutora Viviane Dias, que nos explicou um pouco mais sobre a condição. E aí, no meio desse papo tecnológico todo, vem aquela pergunta médica. O que é a sepse? A septicemia, ou sepse, é categorizada como uma infecção geral grave do organismo, que age de forma silenciosa e letal. Essa infecção pode estar localizada em apenas um órgão do corpo, como por exemplo o pulmão, mas provoca em todo o organismo uma inflamação generalizada, numa tentativa de combater o agente da infecção. E é essa inflamação que pode comprometer o funcionamento de vários dos órgãos do paciente, que pode não suportar e falecer. Ok, mas como que o Jackson entra nessa? Ele trabalhou muitos anos desenvolvendo algoritmos que detectavam fraudadores dentro das empresas para identificar esses criminosos e dar ferramentas para combater o comportamento de fraude. E como que um cara desses vai parar dentro de um hospital? Eu nunca tinha previsto na minha vida ou no meu desejo profissional de trabalhar na área médica. Eu não tenho nenhum vínculo com a área médica, eu nunca estudei isso, não faço a menor ideia. Entretanto, em 2010, a minha filha, a Laura, ela ficou internada num hospital aqui em Curitiba e foi quando eu tive o contato com essa realidade da pior forma possível. No dia 28 de maio, a Laura faleceu e ela faleceu vítima de sepse. E nesse dia eu descobri que é um babadook, é um fantasma que até a própria equipe médica acaba sendo surpreendida. Ela não é necessariamente uma doença específica, né? Então, a minha filha não estava internada lá por causa de sepse. Ela não morreu por causa de uma doença chamada sepse. Sepse é uma síndrome, e é uma síndrome que pode afetar qualquer pessoa, não só a Laurinha, porque era imunodeficiente devido a uma série de problemas relacionados à gravidez e o fato dela ser prematura. Mas é uma doença que mata 56% das pessoas que estão dentro de um hospital. Ao ponto das pessoas classificarem como se fosse só uma infecção hospitalar, e não, é uma série de coisas. A questão é que quando eu percebi um time inteiro de médicos, um time inteiro de profissionais de saúde que também foram surpreendidos por isso, apesar de eles serem estudiosos, apesar de eles saberem do risco, mas não estarem enxergando o risco a olhos vistos,
eu percebi que faltava mais coisas, né? Durante 9 meses depois que a Laura faleceu, eu passei a investigar quem provavelmente foi o culpado por aquilo. Eu estava confiante, eu tinha plena vontade absoluta de achar o culpado por aquilo. Então eu trabalhei como voluntário em alguns hospitais, passei a monitorar algumas atividades, passei a entender algumas atividades, e no final dos 9 meses o que eu percebi é que não existia culpado, que todos eram vítimas da mesma falta de recurso, que era uma tecnologia o suficiente para poder integrar todas as outras que estavam sendo usadas pelo time médico operacional, né, por aqueles profissionais de saúde que estavam na operação. Então eles poderiam ter a tecnologia mais high-tech conectada no paciente. Era o caso da Laura. A Laura estava numa incubadora que fazia várias leituras. Analisava o fluxo sanguíneo, volume, a temperatura, ela fazia tudo automático. Mas aquela informação não saía dali, ela estava alocada naquela incubadora, naquele device, naquele hardware, e dali não ia para lugar nenhum. Então eu comecei a pesquisar, primeiro, o que era sepse, entender assim visceralmente o que era sepse, e depois eu passei a entender por que aqueles hardwares, aquele device não estava conectado em algum lugar, e se isso era só uma realidade brasileira. Que a primeira coisa que a gente faz uma leitura como brasileiros é isso não funciona aqui, né? Ah, isso não está dando certo aqui, é a gente que não tem isso. Não. Esse é o grande engano. Hoje os hospitais que atendem esse tipo de situação, eles estão municiados com a tecnologia, se não a de ponta, a mais próxima disso. Nós somos atendidos pelas mesmas empresas que em outros países são atendidos, pela IBM, pela Philips, pela Apple, por todas as outras que estão trabalhando em recursos tecnológicos com hardwares para a área de UTI. A questão é que as pessoas não morrem só na UTI de sepse. As pessoas morrem em qualquer ambiente do hospital de sepse. Aliás, as pessoas morrem de sepse em casa, porque isso não é um problema do hospital. Então, eu percebi que o que existia não era necessariamente um mau uso da tecnologia, ou uma falta de conhecimento, ou uma falta de interesse. O que eu percebi é que não existia essa tecnologia. Quando eu me confrontei com isso, eu me vi no mesmo limbo que todos os outros, ou seja, você acabou de descobrir, você acabou de receber um presente de universo. Não existe isso. Vai fazer o quê? Vai voltar para casa chorar? Ou vai pensar em alguma maneira de ajudar isso? Foi então que eu comecei a ter contato, em 2012, com tecnologia cognitiva. A IBM tinha acabado de anunciar o Watson no mercado, e apesar de não existir uma documentação específica para isso, e de não estar aberta nas comunidades de code, eu passei a estudar um pouco mais a fundo isso, né? Entender quem eram os cientistas, os data scientists que estavam envolvidos com isso. Nesse estudo eu comecei a perceber que existiam várias oportunidades e passei a entender o conceito principal da tecnologia cognitiva, né? Dos algoritmos de machine learning. Não existia não existia nada de documentação e nem uma tecnologia, uma linha de desenvolvimento específica para isso. Hoje você tem R, você tem Python, você tem várias tecnologias, vários recursos tecnológicos que você pode usar para isso, várias linguagens para trabalhar. Em 2012 não. Em 2012 estava sendo desenvolvido isso. Foi o que eu comecei a fazer, né? Eu aceitei um desafio sem exatamente entender o motivo disso para poder testar. Porque eu entendia como um gestor de risco, porque era o que eu fazia, enfim, eu sou oriundo da área de gerenciamento de risco, que a principal coisa para você identificar o risco é você saber empilhar essas informações. Se você tem a pilha dos dados, você consegue entender, usando a tua expertise, qual dessas é mais crítica. Então, a primeira coisa que eu entendi é que qualquer tecnologia que nós fôssemos usar precisaria ter a capacidade de classificar isso. E foi o que eu comecei a fazer, começar a trabalhar com algoritmos classificadores. Eu testei isso em outros ambientes e quando eu percebi que funcionava foi quando eu resolvi ir para a área médica hospitalar. É que eu tinha que criar algo que ajudasse o time médico hospitalar a ter mais velocidade. Eu preciso entender qual que é o processo operacional padrão, como que o customer vai usar isso. Então, eu precisava de parceiros que me dissessem quais eram as suas dores com isso e, entendendo dessas dores, nós desenvolvermos algo. Procurei a Confederação de Casas de Misericórdia e eles indicaram para eu conversar com a FEMIPA, a Federação de Casas de Misericórdia do Paraná. Porque entendo que as instituições filantrópicas na área médica hospitalar, usando números que são públicos, eles cuidam de praticamente 60% dos atendimentos públicos do país. E as instituições filantrópicas são mantidas por pessoas que não ganham nada no final do dia. Eles não levam lucro para casa, pelo contrário, no final do mês assinam um cheque
sem olhar para nada e na confiança entregam na mão de alguém para que aquilo continue funcionando. Então são pessoas do bem fazendo coisas para os outros sem olhar a quem. Essa era a minha proposta, né? Eu já tinha perdido a minha filha. Apesar de eu não olhar dessa maneira, né? Eu não penso que eu perdi nada porque eu não sou dono de nada. E da mesma forma, a Laura ela não morreu para mim, né? Ela só mudou a interface. São situações diferentes. Não é como acontece com outros casos. Então, a sepse é algo que pode ser evitado. Se pode ser evitado, o que eu preciso para evitar? Informação. Por que eu não tenho informação? Eu, médico, não tenho informação. Porque existem vários processos que são lentos, existe um acúmulo de dificuldades para isso. Como que a gente faz para diminuir isso? Então essa concentração de estar trabalhando realmente na teoria das restrições fez com que nós construíssemos uma ferramenta que hoje está mostrando o resultado que ela veio. A Laura é um robô cognitivo, gerenciador de risco, que está salvando vidas. Ela não é um projeto que está no papel e vai fazer isso daqui a 2 anos. Ela já está salvando vidas. Como que ela trabalha na prática, assim, o pessoal que gosta de tecnologia? Você até comentou que, na verdade, o mecanismo básico da Laura poderia ser aplicado a outras áreas, né? Mas no caso da sepse em si, como que ela funciona? Bom, a primeira coisa é que a Laura, por ser um robô cognitivo, uma máquina que aprende, ela foi treinada. Então, ela não foi programada para fazer aquilo, ela foi treinada. Ou seja, ela pode ser treinada em outros protocolos e em outros critérios de risco. A Laura não foi desenvolvida para ter jaleco branco, ou seja, ela não é um produto exclusivo da área médica. Até porque eu precisaria dar sustentabilidade para esse tipo de negócio para poder cumprir a minha meta, para poder cumprir o meu Dharma. Com isso, a Laura ela é capaz de aprender outros protocolos, ela é capaz de aprender qualquer operação. E se você substituir a palavra leito por qualquer coisa, ela vai fazer a mesma coisa. Tá? Como que ela funciona? Como um vírus de computador. Então, quem entende um pouco qual que é a estrutura, qual que é a arquitetura de um worm vai entender o que eu estou falando, porque o worm ele não precisa ser instalado. Quando você coloca um trojan numa máquina, né, quando você coloca um elemento, ele é só para abrir a porta, porque o vírus ele não está ali no trojan. Ele entra, pega o que precisa e sai, entra, pega o que precisa e sai. A Laura ela funciona com a mesma arquitetura. Então, o hospital usando os recursos de segurança, porque daí nós temos toda a aplicabilidade de segurança, não é algo invasivo, né? Nós respeitamos, nós apresentamos, inclusive, quando o hospital tem algum gap de segurança, a gente fala, olha, é legal corrigir isso aqui, porque isso aqui pode dar problema de outro sentido. Ela registra toda vez que ela entra, ela registra toda vez que ela sai, ela registra o que ela fez. A Laura é absolutamente auditável, em todos os níveis. Ninguém deleta nada da Laura. Aliás, não existe interfaceamento com a Laura. O usuário final, que é o enfermeiro, que é o médico, ele não opera a Laura. Ele opera o mesmo sistema do hospital. A diferença é que ele continua colocando as informações da mesma maneira, do mesmo formato, todo dia, como ele sempre fez. A única diferença é que agora você tem um robô que entra nesses sistemas, do laboratório, do hospital, da enfermagem, todos os sistemas distribuídos, lê essas informações, reúne essas informações de várias formas e fala para aquele profissional o seguinte, fulano, está faltando os dados vitais do paciente. O cara, putz, é verdade. Ele vai lá, pega essa informação que já está anotada no papel ou que ele precisa coletar no paciente, pega essas informações e imputa no sistema dele, não na Laura. O que você está falando, então, assim, dela ter um funcionamento de worm, porque no cotidiano de um hospital e na rotina do hospital, ele tendo a Laura ou não, significa que ele tem vários profissionais monitorando os pacientes e utilizando o sistema. Independente do sistema que ele está utilizando, a Laura acessa esse banco de dados, coleta essas informações e aí ela trabalha. Isso. Então é por isso que, de certa forma, ela naturalmente já tem uma instalação mais aplicável. Ela não é instalada, ela é implantada. Então, no momento que eu implantei a Laura, ela começa a dar os resultados a partir do que ela foi treinada. Hoje, um hospital, quando recebe a Laura, o foco maior é mais no conceito cultural da população, de que elas vão começar a ser alarmadas para eles entenderem que a Laura não está monitorando pessoas. Esse é um detalhe muito grande que eu me preocupei. Ela monitora dados. Ela monitora processos. Os dados, as pessoas, os recursos fazem parte de um processo. E o que ela faz é exatamente isso, ela se apropria dessas metodologias, acessa a base de dados de diferentes pontos no hospital e retorna para quem tem que retornar. Então, se existe algum tipo de situação física, a gente pode dizer que nós estamos transformando os hospitais em androides. Nós estamos colocando cérebros dentro da base sistêmica dos hospitais para poder interagir com todos os humanos, todos os profissionais que estão empregando a melhor capacidade intelectual que ali existe. Não existe nada mais performático na capacidade intelectual humana do que a área de medicina.
Se alguém arriscar dizer, não, existe coisa que é mais avançada intelectualmente que medicina, eu acho que está cometendo um erro enorme. Então, por que não aplicar mais capacidade de inteligência nisso? Colocar a inteligência artificial para potencializar esses caras. E o detalhe é que a aceitação do time operacional para a Laura está sensacional. A Laura, pensando dessa forma, empoderando o pessoal da área operacional, ninguém entende a Laura como monitorando eles, mas monitorando os processos que ele também está interessado, porque ele fala, cara, eu posso errar, eu sei que eu posso errar, mas eu não quero permanecer no erro. Então avise para mim, não adianta você mandar para o meu chefe ou para o médico tal esse erro, que ele vai pedir para eu fazer. Então me avise que eu vou lá e vou resolver isso, eu vou corrigir. E isso está garantindo a gente conseguir reduzir a mortalidade em cada um dos postos que a Laura está inserida por sepse grave. Os fãs de tecnologia talvez se interessem em como a Laura funciona. E a gente falou sobre isso com o Jackson, inclusive sobre a sua parceria com a IBM. Ela está hoje hospedada num servidor da IBM, em Dallas, porque é a melhor máquina do mundo, né? Isso é incontestável, mas ela não usa nenhuma API do Watson. Nós somos parceiros, nós estamos no programa de empreendedorismo mundial da IBM, né? Eles nos convidaram, nós aceitamos de coração. Eles são um grande parceiro porque estão nos ajudando a aprender de várias formas, né? Mas nós não estamos usando a tecnologia do Watson. Agora, em 2017 e 2018, nós vamos usar algumas features do Watson, como, por exemplo, a capacidade de linguagem natural do Watson, a capacidade de pesquisa de documentos do Watson, para poder potencializar os serviços da Laura, porque não tem por que a gente gastar 5, 6 anos desenvolvendo algo que a IBM já fez e fez muito bem e está disponível para todos usarem. Isso faz com que a Laura opere de forma remota. Ele não depende de nenhuma interação humana. O que acontece é que quando nós treinamos o robô, ele passa a obedecer aquilo que ele foi treinado. O projeto do Jackson prevê expansão para outros hospitais, inclusive com auto-implementação das equipes. Se a Laura ela depender de uma implantação convencional que existe hoje na área de TI, nós estamos falando de algo muito caro, não só em recursos financeiros, mas em recursos humanos e de tempo, né? Os nossos desafios dentro de casa hoje é automatizar o nosso customer service, nosso ambiente de atendimento ao cliente, de atendimento ao mercado. Isso independente se são os filantrópicos que vão receber gratuitamente a Laura ou se são hospitais que vão pagar para usar a Laura. Independente de quem seja, o resultado vai ser o mesmo. Assim, eu potencializo a minha capacidade produtiva também, né? Hoje, por exemplo, a Laura ela já monitora o próprio desenvolvimento. Ela está gerenciando o time que está desenvolvendo ela mesma. Porque é uma questão lógica, nós não podemos cair naquela, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Como a Laura não depende desse conceito de integração, né, você tem que fazer ajustes no sistema da casa, tem que fazer ajustes no nosso sistema para poder achar o endpoint adequado, a gente pode dizer que a Laura ela vai estar habilitada para ser implementada em N. Ele não está condicionado a recursos operacionais físicos. O que nós estabelecemos no ano de 2017 é que nós estamos com um teto, uma meta de 100 hospitais. Então, por exemplo, eu tenho feito palestras em vários lugares no país que estão reunindo todos os pensadores, todos os formadores de opinião na área médica hospitalar, na área de TI, para nós sentarmos todos juntos, eu apresentar o sonho de Laura, eu explicar como é o projeto, eu explicar como que funciona e junto nós entendemos qual que é a maneira de nós levarmos a Laura para lá, para viabilizar isso. Porque assim, eu vou colocar a Laura em todos os hospitais filantrópicos. Se depender só do meu bolso, isso talvez leve 10, 20 anos. Se eu tiver alguém me ajudando nesse sentido, nós conseguimos fazer isso em 2, 3, 4 anos. Isso vai acontecer e a gente está percebendo que muita gente está entrando no projeto junto para que realmente viabilize a Laura em todos os lugares. Nós temos uma página específica do projeto chamada sonhodelaura.com.br e ali tem todo o tracking que termina com a pessoa tendo a opção de ou propagar a ideia, pega esse site, divulga nas suas redes sociais para que mais gente saiba, ou até contribuir financeiramente porque tem um crowdfunding ativo. Ali tem o link para entrar no crowdfunding e fazer a doação. Quem diria, hein? A tragédia de um pai que foi transformada em uma tecnologia de inteligência artificial capaz de ajudar profissionais da área de saúde a salvar vidas através de um monitoramento inteligente. Gostou dessa história e da tecnologia envolvida por trás dela? Então, acesse o site do projeto no www.sonhodelaura.com.br, onde você pode conhecer mais. E no nosso site, a gente tem também uma matéria completíssima mostrando o trabalho do Jackson e do Hospital Nossa Senhora das Graças com a Laura, em mais detalhes. Confere lá. Se você curtiu a nossa entrevista, deixa aquele like. E se quiser ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo.